No nosso expediente paroquial desta semana, nós vamos continuar o nosso papo com o padre José Carlos Pereira. Ele é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, em Cascavel, no Paraná, e especialista em gestão paroquial. Ele está explicando para a gente qual é a função do pároco e como ele contribui no dia a dia na paróquia. E padre, qual é a rotina do pároco, como é a rotina da paróquia e como que se interfere no dia a dia do senhor, por exemplo? A rotina varia muito de paróquia para paróquia e da organização de padre para padre, né? Eu posso falar a partir do meu ponto de vista, da minha experiência como padre. Nós temos assim muitas atividades, desde as 6 horas da manhã, quando eu pertenço a uma congregação religiosa, vivo em comunidade religiosa, é um pouco diferente do padre diocesano, né? Nós temos uma vida interna de comunidade e também a vida da paróquia. Então, nós temos oração, logo 6 horas da manhã. Depois do café da manhã já começam as nossas atividades de atendimento durante a semana, atendimento dos fiéis, atendimento no expediente paroquial, aí a partir das 8 da manhã, visitas externas a hospitais, a doentes, a exéquias que nós fazemos, e também quando a demanda é muito grande, a gente pede auxílio dos leigos que são preparados para isso também. É um dia que começa às 6 da manhã e termina às 11 da noite, com reuniões à noite, todas as noites praticamente. As paróquias têm reuniões, quando não é de uma pastoral, é de outra, de um movimento. Então, é uma vida bastante intensa. E como é que o pároco conta com a ajuda do secretário paroquial? A ajuda dos secretários são fundamentais, porque sem elas, são os secretários que fazem a parte burocrática, né? A parte de papeladas, de documentação, de arquivos, de atendimento do público, enfim, é inconcebível uma paróquia que não tenha um expediente paroquial e os seus secretários auxiliem ali de uma forma direta. Eles são muito importantes na vida da paróquia. Sem os secretários, as secretárias, nós não conseguimos dar conta da nossa missão. Eles são essenciais na vida da paróquia. E é eles que ficam com a responsabilidade da parte burocrática. Certo? E padre, quais são as maiores dificuldades de administrar uma paróquia? A maior dificuldade de administrar uma paróquia, ela recai sobre aquelas duas categorias de gestão. A primeira dela, finanças, né? Porque a paróquia, para você evangelizar, para você desenvolver trabalho, ter a manutenção da paróquia, você precisa ter dinheiro, e dinheiro não é fácil de conseguir. Você depende dos fiéis, depende do dízimo, depende da coleta, depende de doações e depende da gestão dessas finanças para você não chegar no final do mês e você não virar o mês aí em vermelho. Então tem que ter sempre esse cuidado, porque nós temos aí durante o mês gastos ordinários e extraordinários. E os gastos ordinários, se você não tiver nessas despesas ordinárias, as receitas ordinárias para supri-las, você pode virar o mês e não ter o dinheiro para pagar a água, pagar a luz, pagar telefone, pagar funcionários, a folha de pagamento. Então, isso é desafiador, porque, é claro, você conta com um conselho econômico para isso, mas você tem que estar muito atento, porque se não souber gerir essas finanças e gastar mais do que arrecada, como em qualquer outra empresa, você quebra a paróquia no sentido financeiro. E depois a parte pastoral. Há uma demanda gigantesca na parte pastoral, aquilo que a igreja pede, a igreja no Brasil pede, a igreja universal do Papa Francisco pede, os seus documentos, como é que a gente pode manter essa igreja alinhada pastoralmente, missionariamente, e isso é uma demanda diária também, que você conta com as pessoas, então todos os dias você tem que matar um leão para você dar conta daquilo que pede nessas duas categorias de gestão. É bastante desafiadora. Padre, e qual é a espiritualidade do pároco? Como ele passa essa espiritualidade para o povo, né? Sim, a espiritualidade é fundamental, é o nosso combustível. Eu costumo dizer que sem espiritualidade é como um carro que você não abastece.
ele não sai da garagem. Então, você tem que estar abastecido espiritualmente para você dar conta dessas grandes demandas, desses grandes desafios. E a espiritualidade do padre, ela tem, cada um também tem uma forma de gerir a sua espiritualidade. Eu costumo dizer que espiritualidade é uma categoria de gestão também, e cada um vai gerir a sua espiritualidade pessoal para poder gerir a espiritualidade da comunidade. Como o padre ele é um pastor, a responsabilidade dele primordial é uma responsabilidade espiritual, ele precisa estar bem espiritualmente. Estando bem espiritualmente, você encontra forças, resistência para você lidar com as outras formas de gestão que existem na paróquia. E como é que a gente vai gerir essa espiritualidade? Através de retiros, através da oração pessoal, que é fundamental, através da celebração eucarística, da Eucaristia, é um colocar-se diante do sacrário para rezar, para se abastecer da presença de Deus. Então, existem muitas formas. Aí varia muito de cada padre para saber como cada um vai gerir a sua espiritualidade. Padre, o pároco aprende a ser um gestor lá no seminário, como que ele começa a ter essa noção de que ele vai ter que também ter um papel administrador numa paróquia? Deveria aprender no seminário, mas infelizmente a maioria dos seminários no Brasil ainda não tem na sua grade curricular, com seriedade, a matéria gestão eclesial. Às vezes essa matéria entra como uma semana intensiva, como algumas aulas lá no final do quarto ano de teologia, quando ela deveria estar presente nos 4 anos de teologia, porque quando o padre recebe o sacramento da ordem e vai para uma paróquia, o que ele vai usar desde o primeiro dia é a gestão eclesial, não é a teologia dogmática, aquela parte árida, é o que menos ele vai utilizar. Aquilo que mais se estuda no seminário é o que menos se utiliza na prática pastoral. Infelizmente, há essa disparidade na formação ainda. Hoje tem muitas dioceses que já têm nos seus currículos de seminário, de faculdades de teologia, a matéria gestão, administração eclesial, mas ainda não é como deveria, tendo em vista a tamanha responsabilidade que um padre vai ter na paróquia de gestão. Como ele vai trabalhar com isso? 24 horas por dia, todos os dias do ano, ele deveria ter no seu período de formação uma carga horária mais intensa dessa matéria, que depois ele vai ter que aprender na prática quando ele estiver na paróquia. E aí, então, é que a igreja insiste muito nos conselhos, porque você tem que estar assessorado por profissionais que te auxiliam. Porém, mesmo assim, às vezes auxiliado por profissionais dessa área, tem padres que não respeitam muito esses profissionais e acabam dando passos errados e complicando a vida da paróquia, até a vida pessoal. Então, isso é bem complicado, mas é muito importante que se aprenda isso no período da formação, sobretudo da formação teológica, porque é o que mais se vai utilizar numa paróquia, como pároco, administrador paroquial, é a gestão paroquial. Certo, padre, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos do senhor. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema que eu considero tão importante, tão caro na vida da igreja.